Pessoal, hoje é uma grande honra para mim entrevistar Rogério Skylab aqui em Belo Horizonte. Maior prazer estar falando com você, né? E estar aqui na Autêntica, né? Que é um lugar tradicional dos meus shows aqui em Belo Horizonte, né? Sim. Você tem um carinho muito grande por BH, que eu fiquei sabendo, né, Rogério? Eu gosto muito, né? Eu sou casado com a minha mulher, ela é mineira também, né? Só que ela é da Zona da Mata, de Juiz de Fora e tal. Mas assim, eu tenho uma relação muito próxima com Minas Gerais. Estou sempre em Minas, de uma certa forma, estou sempre em Minas. Em Juiz de Fora você ganhou um dos seus primeiros prêmios, né? Exato, artisticamente eu acho que eu comecei ali, entendeu? Porque tanto esse nome Rogério Skylab eu ganhei lá, entendeu? Sim. Eu tinha um samba chamado Samba do Skylab e assim, a música foi um maior sucesso lá em Juiz de Fora e as pessoas começaram a me chamar de Rogério Skylab, entendeu? Então meu nome eu diria que nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais. Mas eu estou falando isso, mas eu sou carioca da gema, né? Eu sou carioquíssimo, né? E eu acho que a minha música, eu acho que tudo expressa muito o Rio de Janeiro. Né? Sim. Expressa também a cultura, né, Rogério? Com o passar dos anos e as mudanças que tiveram, né, principalmente com a entrada da internet, você acha que a música ela continua tendo um contexto legítimo, né? Tipo assim, você consegue ainda expressar o que você realmente quer na música? Ou existe alguma restrição que hoje acontece devido à própria questão mesmo de não poder falar tudo hoje em dia? Mas é porque isso faz parte da história, né? A sociedade, ela nunca é igual, ela está sempre em mudança, né? E tal. E de fato você toca numa questão que é real. Em alguns anos atrás, assim, eu diria que eu comecei a fazer música nos anos 80, sabe? E nos anos 80 eu tinha uma absoluta liberdade, sabe? Hoje em dia, eu acho que a gente não deve ser tolhido de forma nenhuma, mas talvez não me interesse muito algumas questões que eu desenvolvia nos anos 80, entendeu, cara? Então, assim... hoje você veja, agora tem uma coisa, eu tenho 30 anos de carreira, durante esses 30 anos eu produzi discos um atrás do outro, talvez eu seja um dos artistas que tenha uma discografia mais extensa, são mais de 30 discos lançados, entendeu? São mais de 500 músicas lançadas e tal, e graças a Deus, eu tive a dádiva de ter saúde ainda, né, para continuar trabalhando intensamente. Hoje eu estou trabalhando em cima de um disco, né? Que se você ouvisse esse disco que eu estou trabalhando e ouvisse esses discos dos anos 80, você ia ver uma diferença profunda, né? Então o meu trabalho mudou, porque o meu trabalho faz parte do tempo e a sociedade brasileira mudou, entendeu? Então assim, eu não reclamo, não. Eu acho que faz parte da história de uma pessoa como eu, que sempre estive conectado com o real, entendeu? E meu trabalho foi se transformando como foi se transformando a sociedade brasileira, entendeu? É isso. E dentro, assim, da questão da sua carreira, quando você começou a participar de podcasts, começou a falar mais do que cantar, né? Acabou que, tipo, criaram vários memes. O que você acha dos memes hoje? Você gosta dos memes? Não, eu acho os memes uma coisa horrorosa. Eu sou um dos campeões de memes, né, cara? Mexem comigo de todas as formas possíveis, né? De todas as formas. Mas, assim, quer dizer, eu não gosto do meme porque o meme, na verdade, ele não quer conhecer o Skylab. Ele quer apenas o folclore do Skylab. E o folclore não é o Skylab, é o folclore, é uma coisa, entendeu? Então, assim, o meu trabalho, ao mesmo tempo que o meme trabalha na folclorização, eu trabalho na antifolclorização, entendeu, cara? Então, qual é a melhor forma de você não ceder ao folclore, né? Porque tem artistas que cederam ao folclore, né? Por exemplo,
o Serguei, por exemplo, né, que era um cara que eu cheguei a entrevistar no meu programa Matador de Passarinho. O Serguei é um cara que quis se transformar em folclore. Ele acabou caindo no folclore. E ele quis isso. É uma opção do artista. Eu não, entendeu, cara? Eu vou reagir sempre contra o folclore. Tem alguns que saíram do folclore e vieram para a música graças à inspiração do seu trabalho. Vou dar um exemplo do que eu conheço, que é o Diogo Defante, que começou a cantar muito inspirado nas suas músicas, apesar das suas críticas duras também com relação ao tipo, da qualidade da música que ele faz, né? Mas eu acho interessante isso também, né? Funciona tanto do lado contrário por você, quanto de você também como um vetor de vontade nas pessoas. É verdade. Agora é isso, quer dizer, agora também não dá para você lutar contra isso, sabe? Porque é aquela tal história, né, cara? As pessoas recebem o teu trabalho da maneira que eles quiserem receber, entendeu? Sim. Se eles quiserem receber o meu trabalho pelo lado humorístico, entendeu? Quem sou eu para entendeu? A recepção, eu venho da teoria literária, entendeu? Então, a recepção do leitor, né, se tornou um campo muito importante, sabe? Então, assim, a gente tem que valorizar a recepção. E, enfim, cada um recebe como quiser receber, né, cara? Quem sou eu para ter algum tipo de ingerência sobre isso? Jamais, né? E eu acho engraçado também que algumas pessoas chegam a criticar você pelo seu estilo de música, né? Pelo que você retrata, que você mostra a natureza humana, né, nas suas músicas, que é a podridão mesmo da sociedade, né, da humanidade como um contexto geral, né. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem uma área que se chama área trash, a gente chama de CDG, que é o Centro de Diversões da Guaicurus. E o Centro de Diversões da Guaicurus virou o centro dos influencers de Belo Horizonte hoje. Porque ali é a região dos puteiros, é a região trash da cidade. É onde ninguém mostra, mas é onde todo mundo gosta. O que você acha disso? Acho maravilhoso isso. Acho maravilhoso. Eu sou uma das pessoas que mais venho defendendo o funk. Sim. Sou uma das pessoas que mais defendi o funk. E aquele funk, veja bem, o funk mais podre possível. Sim. Quanto mais podre, melhor. Sacou, cara? Sim. Que existe, no fundo, uma onda moralista, entendeu? Contra o funk, entendeu, Sim. cara? Essa onda moralista que no século XIX era contra o samba. Uhum. O samba era perseguido pela polícia. Sim. O antigo sambista no século XIX, final do século XIX, início do século XX ainda, ele era perseguido pela polícia. Entendeu? Era uma onda moralista, entendeu, cara? E a gente tem que lutar contra isso, Sim. sabe? Eu sempre venho falando isso e repito, a alta cultura brasileira, quando eu falo alta cultura, alta literatura, Guimarães Rosa, Drummond, Machado, a alta literatura tem um problema sério com o erotismo. Eles não desenvolvem muito esse caminho do erotismo. Sim. Nosso país ele teve uma forte colonização católica, né? A igreja teve um papel preponderante na fundação desse país. Então a nossa alta cultura, que eu acabei de mencionar aí, os grandes escritores, os grandes literatos, eles fazem parte dessa alta cultura que foi moldado pela igreja, entendeu? Então esse pessoal tem um problema seríssimo com o erotismo, entendeu? Sim. Então, quando veio o funk e ocupa esse espaço, né, que a alta cultura não ocupou, aí vem toda a onda de moralismo contra o funk, entendeu, Sim. cara? Entendeu? O incômodo, ele não é, então, da própria música, né? É da vontade que a pessoa tinha de poder se expressar ou de poder ser quem ela é, e acaba não sendo porque está presa no moralismo ou até mesmo no falso moralismo. Moral, exatamente. Então, assim, eu defendo muito o funk. Eu acho que o funk é o tapa na cara
da nossa elite, entendeu? Sim. E é por isso que eles sofrem essa perseguição. Um vai preso, outro, né, estão sempre envolvidos na polícia. E não esqueçam que o samba também viveu esse problema, entendeu? É a nossa elite cultural, né, cara? Rogério, uma questão, assim, que a gente está num período agora, né, muito complexo no Brasil, com problemas dentro da área política graves, né, eu acredito, entrando também nessa questão do futuro do nosso país. Toda essa parte, né, você consegue representar isso com sua música? Ou você pretende falar sobre isso nas suas músicas próximas, né? Agora a gente está no ano de Copa do Mundo, ano de eleição, né? Então acredito que, assim, conteúdo para filosofar em cima através da arte vai ter aos montes, né? Ainda mais com esse tanto de coisa que está acontecendo. Eu digo isso porque houve uma fala agora recente aqui no Brasil criticando o sotaque mineiro, né? O sotaque mineiro que é o clássico. Eu não sei se meu sotaque é carregado, porque eu moro aqui em BH já tem mais de 10 anos, então talvez não seja tanto, mas quem é mais no interior tem um sotaque carregadíssimo, cara. E assim, as pessoas têm vergonha de ter sotaque. Né? O sotaque carioca já é um sotaque bem visto. É o sotaque da TV Globo, né? É o sotaque da TV Globo. Tem que falar como Rio de Janeiro, como carioca e tal. E é uma grande bobagem, né, cara? É uma grande bobagem. A riqueza desse país é a diferença cultural. E essa diferença cultural vai se expressar no sotaque também. Então é uma bobagem, entendeu? Acho que o mineiro tem que falar como mineiro mesmo. O baiano como baiano, e por aí vai, né? Se a gente não falar o ai e não tiver pão de queijo e queijo na mesa, essa coisa, esse monopolismo, né, do eixo Rio-São Paulo é terrível, né? É terrível. É curioso porque uma das coisas que eu aprendi na minha carreira que a gente tem que fazer show no Brasil profundo, sabe, cara? Eu, por exemplo, vou fazer aqui hoje em Belo Horizonte, amanhã vou fazer em Ipatinga, Minas Gerais. Nossa. Então eu acho que o grande lance é isso, é correr o Brasil como uma caravana mesmo. Sim. Como o Lula fazia nas caravanas que ele fazia. Então, é isso mesmo, fazer rodar e conhecer o Brasil. Fora da intermediação da televisão, fora da intermediação da TV e da mídia, né? Conhecer em loco. É isso que eu venho fazendo. E essa mídia mais próxima, né? Igual a nossa aqui, fazendo mídia informal. Não tem cameraman, não tem nada, é só nós. Exatamente. E nesse sentido, eu entrei nos podcasts por causa disso, sabe? Eu sempre falo que eu sou, assim, trazendo a poética do Torquato Neto, que ele se dizia, a gente tem que entrar nas brechas. A gente tem que entrar nas brechas para perverter o sistema, sabe? Então, o meu caminho foi todo esse. Já que eu não consegui uma posição numa gravadora, e a gente sabia que a gravadora tinha uma ligação direta com a rádio e com a imprensa escrita, já que eu não consegui isso, eu busquei as brechas. Então, no início da minha carreira, uma das brechas era o programa do Jô Soares, em plena TV Globo, E outra brecha que eu entrei agora foi nos podcasts, entendeu? São brechas que a gente tem que fazer, sabe? Às vezes a esquerda, muito ideológica, muito patrulha ideológica, fala assim, não, isso eu não vou participar, porque isso aqui é fascista, isso é uma bobagem. Nós estamos numa luta política, a gente não pode ter esse tipo de preconceito, a gente tem que entrar mesmo para eu tenho uma frase que perverto, porque se você está num bar e está cercado de 9 fascistas, se você continuar ali, você também é um fascista. Isso quem dizia era o Emicida, no hip hop, né? Eu sou o contrário, eu acho que se eu estou num bar e estou cercado de fascista, o último a sair do bar vai ser eu. Eu não vou sair, eu não vou abandonar o meu espaço, entendeu, cara? Então isso daí que eu venho defendendo. A gente tem que entrar nos espaços e não ficar com preconceito, entendeu, cara? A gente tem que entrar nos espaços, né? Eu me lembro, eu sempre falo dou esse exemplo,
apesar de eu não ser religioso, sou ateu, mas talvez o primeiro militante da história brasileira, do mundo, o primeiro militante da história foi um cara da igreja. Foi o que a gente conhece como Paulo, o apóstolo Paulo. Sim. O Paulo que fundou a igreja, mas ele era a figura do militante. Sim. Entendeu? Ao invés dele ficar em Jerusalém, que era a terra dele, ele ia para a Grécia discutir com os filósofos da Ágora, entendeu? E os filósofos riam dele pra caralho, porque eram filósofos socráticos, platônicos, né? E ele acreditava na reencarnação, né? E os filósofos riam da cara dele pra caralho, mas não importa. Ele ia lá, ele ia no campo inimigo discutir com eles. E eu acho que é isso que a esquerda precisa. A esquerda precisa entrar no campo inimigo, entendeu? E não vai virar, não. É uma luta política. Sim. Essa luta política não pode ser abandonada. Entendeu? E a luta ideológica e filosófica, ela precisa ser discutida mesmo, né? Porque, assim, é no campo das ideias que se vence. E vai ser debochado mesmo. Eu estou falando isso porque, por exemplo, o Paulo, na época, ele era debochado pelos filósofos. Sim. Os filósofos debochavam dele, riam, mas não importa, você está numa luta ideológica, numa luta política, você tem que partir para o conflito, entendeu, cara? E não querer ficar preso na tua bolha. A bolha é o perigo. A bolha é a fragmentação. A bolha é terrível. A bolha impede que você entre em contato com a diferença. Sim. Mesmo que a gente saiba dos riscos que é esse contato com a diferença. Você vai ter que lidar com o fascista. Não tem jeito. Desde que não parta por uma agressão física, eu acho que toda discussão é válida. Xingamentos são válidos. E você vai ter que sofrer, sabe? Eu na rede social, porra, o que eu sofro com haters, né? Eu vivo bloqueando. Ofendeu, bloqueei. Mas assim, é a realidade das redes sociais. Sim. Muita ofensa, muitos haters. E você, por causa disso, vai abandonar a rede social? Não dá. Essa é a pergunta que fica. Você vai abandonar a rede social? Complexo. Só para a gente pensar um pouquinho também sobre essa questão de furar a bolha. Eu conheci recentemente uma banda que se chama Carne e Sal. Na verdade, eu já acompanhava eles nas redes sociais. E eles nasceram justamente da brecha que você está falando no sistema, né? Eles começaram a fazer a música deles através de um meme, que era... sou todos aqui, tô com sombra aí, ó. Um meme besta para muita gente que colocou eles no cenário da música e hoje eles estão rodando o underground do Brasil igual você tá fazendo hoje, né? Você veio na Autêntica e eles vieram na garagem do Neidson aqui em BH também, que é um bar de rock lá no Barreiro, um bairro mais afastado. Agora vão voltar numa outra garagem. Você conheceu o Purão? Porão eu não conheci. Eu conheço, mas não conheci. Fiz vários shows no Purão, há muitos anos atrás, fiz vários shows no Purão, aqui em Belo Horizonte. O Porão é um lugar, Porão. Porão, aqui no Belo Horizonte, era um lugar famoso, não sei se existe ainda, mas no início da minha carreira, era um lugar muito famoso. Eu vim fazer vários shows aqui no Purão, aqui em Belo Horizonte. Sim. Você conhecia a banda Carne e Sal? Não. Depois você dá uma pesquisada que eu acho que você vai odiar. Vou dar uma pesquisada. É o black metal brasileiro. Vou dar uma pesquisada. Eu acho, você sabe uma coisa curiosa, e é isso que você está falando, provavelmente essa banda viveu essa experiência. O artista novo, cara, tem uma pergunta que você faz para o artista novo, que é o seguinte: a pergunta é essencial, a pergunta fundamental. Você tem público? Quando eu falo você tem público, pode ser 300 mil pessoas, pode ser 300 pessoas, Sim. Não tem, mas você tem público. Essa que é a pergunta fundamental, porque para mim o que está subjacente à arte é essa relação entre fã e ídolo. Entendeu? Sim. De formação de plateia. Essa é a pergunta fundamental. Se não existe isso, não existe arte, né? Eu tenho um crítico fajuto aí que fala assim: a psicologia do fã é de um débil mental. Ele fala isso, né? Eu discordo totalmente desse cara. Eu acho que quem é débil mental é ele para falar isso. A estrutura da arte é essa relação entre fã e ídolo. Por exemplo,
Quantos ídolos eu não tenho, cara? Quantos? Quantos ídolos? Quantos ídolos, entendeu? A relação da arte está nisso, nessa relação entre fã e ídolo. Daí porque a grande pergunta é, você tem seu público? Porque às vezes o artista novo, sabe o que ele faz? Ele pega um artista do passado e tira uma foto ao lado. Né? Tá um Caetano Veloso, tira uma foto ao lado, Chico Buarque. Como se isso daí pudesse reverter em público para ele, entendeu? Eu conheço exatamente. Eu conheço um que conseguiu levar o Caetano Veloso para gravar uma música junto com ele em estúdio. E depois conseguiu levar o Chico para gravar. Isso reverte em público para ele? Aí fica a pergunta. Não vai reverter, entendeu? Tem outros artistas novos que querem que a crítica, o crítico especializado, escreva positivamente sobre ele. Isso não tem a menor importância nos dias de hoje. Nos dias de hoje, a coisa mais importante é você seguir o teu caminho, fazer teus shows, fazer tuas músicas, opinar de vez em quando, e aos poucos, gradativamente, você ir construindo o seu público, a sua plateia. Isso que é a essência da arte, cara, entendeu? Então eu fico assim muito triste, porque eu acho o artista novo, ele tem que ter memória, ele tem que olhar para o passado. Eu não sou contra isso. Meu Deus do céu, eu bebi na fonte de Chico, Caetano, Djavan. Eu bebo na fonte de todos eles, né? Jamais vou criticá-los, mas eu tenho que olhar para frente, sacou? Cara, eu não estou abolindo a memória, não. A memória é importante, mas eu tenho que olhar para frente. Se eu quero abrir um novo caminho, eu tenho que olhar para frente, cara. E tem muita gente hoje que fica cultuando o passado. Tá me entendendo? Isso é um problema, Então, na música contemporânea, eu acho que o grande trabalho é justamente esse, de construção de plateia, de construção de público. E isso daí você não vai conseguir com artistas do passado. De jeito nenhum. Até porque, para entender como que está a sociedade hoje, né, a gente precisa enxergar o agora, principalmente. Porque os problemas são outros. Exato. Por exemplo, na época da Tropicália, em 68, 69, os problemas eram outros, completamente diferentes dos problemas de hoje. Entendeu? Ainda que houvesse repressão política, eram problemas de outra natureza. Entendeu, cara? Então a Tropicália não responde às questões contemporâneas. Não vai responder. E não é porque ela é ruim, não, que faz parte da história. A história vai em constante mudança, cara, né? A gente consegue descobrir, às vezes, dentro de alguns artistas antigos, coisas que a gente consegue conectar com o hoje, né? Mas é igual você falou, se você não tiver conectado com o hoje igual você, né? Eu não sei sua idade, mas você está conectado com um público muito jovem. A galera que está ali fora, eu vi várias idades, mas vi gente falando nome de álbum seu antigo, vi gente trazendo cigarro que nem é fumante, só para jogar em você no palco, entendeu? Exatamente. Isso é muito legal. Exatamente. Qual é o artista do passado que fazia isso? Nada. Exato. É um caminho que eu construí, mas isso se constrói com o tempo, entendeu, cara? Não é da noite pro dia. E o mais difícil, a resiliência de continuar, né? Não, eu acho engraçado, artistas, por exemplo, da Globo, ou mesmo do humor, por exemplo, citou um nome aí, que fazem um disco e acham que vão... o buraco é muito mais embaixo, requer tempo, sacou, cara? É muita luta, é muito trampo, muitas decepções, com o tempo que você vai construir um público, vai construir uma obra. Então eu vejo muita gente da TV Globo fazer um disco, ou da comédia, do humor, querem fazer um disco, entendeu, cara? Explodir daquilo, né? Nada, cara, o buraco é mais embaixo, é muito mais embaixo. Às vezes o viral, ele é melhor quando ele é mais entre o seu público e entre as pessoas que sabem quem você é realmente, do que entre visualização, né? Às vezes tem muita view, mas a conexão é pouca, né? Para ter conexão, não precisa de ter tantas views. Às vezes você tem muitos views, vai fazer show, não tem quase ninguém. Exato, vai fazer show vazio, aí não dá, né? Pô, Rogério, massa demais, cara. Assim, eu tô
assim, eu não imaginava que eu ia conseguir hoje te entrevistar, sabe? Foi uma coisa meio de última hora. Inclusive, o cabo do meu microfone ali é um cabo improvisado que eu comprei na Drogaria Araújo, porque eu tinha esquecido meu cabo em casa e falei, sem microfone não tem entrevista, eu tô fudido. Saí correndo igual um louco ali pra buscar microfone pra gente conversar. E eu acho legal essa questão de, tipo, a gente persistir no que a gente acredita, né, cara? O Fala Panza nasceu da morte do meu CLT. Eu parei de trabalhar CLT e vim trabalhar para a internet. E já tá acontecendo muita coisa incrível na minha vida, sabe? Então, assim, eu acho que o que você falou, começar e achar que já vai explodir, não é assim que funciona. À medida que você vai avançando e sentindo e aprendendo e passando perrengue e correndo na rua para buscar cabo para conversar com o Rogério Skylab e chega aqui suado e abraça a moça que vai cantar com você hoje, que tava toda limpinha e cheirosa, e você fala, cara, eu sou guerreiro pra caralho, sabe? É isso que é a essência. E aí que você constrói uma identidade. Tá me entendendo? Sim. Uma identidade que vai ser construída dessa forma, entendeu? Exatamente. É por aí, entendeu? É com o tempo, cara. Exato. Entendeu? Então, Rogério, só para finalizar aqui, gostaria de te agradecer demais, em nome de todos os mineiros aí, de ter sua presença aqui na cidade de Belo Horizonte. Você é um ícone para muita gente, inclusive para mim. Já usei sua música tanto para assustar meus amigos, quanto para dar risada sozinho em casa. Então, assim, música é vida, é alegria. E você está fazendo um trabalho fantástico em continuar e persistir. Vamos continuar, né? Vamos continuar. Você sabe, você falou uma coisa agora, eu me lembrei. Eu estava no Ticaracast lá do Carioca, né? Sim. Politicamente problema, mas ele falou uma coisa que eu nunca mais vou me esquecer, cara. Ele falou assim, ele viu o meu show, né? Cara, você no palco é uma criança. Porque é isso mesmo, o que eu quero é o devir criança. Quando eu falo criança, não é sentido de memória, não. Quando eu falo devir criança, é justamente isso, é ver o fluxo da infância toda no palco, sabe, Nossa. cara? E é isso mesmo, eu quero me divertir, é isso que eu quero. Hoje sabe? Nós vamos rir e vamos brincar, né? É isso aí, então. é isso aí. Tamo junto, cara. Obrigadão mais uma vez.